amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo toda a criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, quero me parecer contigo, seria. Quero me parecer contigo, seria. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, se a cada dia me parecer contigo, seria tão bom. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo toda a criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e
então transforma o meu eu. Esse jeito de ser tão altivo, quero me parecer contigo. Graça e paz, Deus abençoe tua vida, tua casa, no nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, estamos dando início a essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Por isso, abre o teu coração, permita que Deus fale contigo mais uma vez. Eu quero orar, dando início a esse culto ao Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos encontramos, Pai, nesse lugar, nessa live, para que o Senhor possa tocar mais uma vez nos nossos corações. Queremos te louvar, queremos te adorar e queremos ouvir a tua voz que é o nosso norte, que é o nosso leme, é o que nos traz direção para esses dias que nós temos vivido. Por isso, a nossa dependência do Senhor para falar e para ouvir. Que o teu Espírito Santo se mova com liberdade, quebrando a resistência dos nossos corações, quebrando todo o pré-julgamento, tudo aquilo que possa nos atrapalhar de receber o novo do Senhor. Nós oramos, Pai, entregamos esse tempo a Ti, dedicamos esse tempo para que o Senhor possa falar aos nossos corações e para que o Senhor possa receber o louvor que sai dos nossos lábios. Nós oramos, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Exaltado, o Rei exaltado.
esse é o nosso prazer, estar na casa de Deus onde flui o amor. Momentaneamente nós não podemos estar juntinhos, celebrando esse amor, mas debaixo das nossas orações e num posicionamento de fé, nós cremos que muito em breve tudo volta ao normal. E nós vamos sair do outro lado muito mais forte do que a gente pensa. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor, nesse tempo, ela tem crescido e vai continuar crescendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então eu quero hoje liberar mais uma vez uma palavra de Deus ao teu coração. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, no capítulo 6. A gente vai estar falando de uma história triste, mas que traz muitos ensinamentos para nós. Só para você que entrou agora, nós desligamos os comentários no Instagram, por enquanto, porque acaba sobrecarregando e a imagem não fica legal. Mas no final a gente vai estar abrindo para você fazer uma oração conosco. Então abre a tua Bíblia aí em Josué, no capítulo 6, Josué capítulo 6, no verso 6, E essa história, como eu disse, uma história muito triste, mas como toda a Bíblia, ela traz princípios, traz ensinamentos para nós, que são bem pertinentes para esse tempo que se chama hoje. E esse texto que nós vamos ler, ele acontece logo depois que Josué, agora liderando o povo, após a passagem no Jordão, após uma experiência tremenda com Deus, ali na passagem do Jordão, agora eles estão a caminho de Jericó, uma cidade fortificada, mas que precisava ser conquistada. E aí o Senhor dá algumas direções através de Josué. E Josué manda o povo se preparar para entrar em Jericó. Então, Josué no capítulo 6, verso 17, a palavra diz assim: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Josué havia orientado o povo: olha, vocês vão entrar em Jericó, Deus vai nos dar Jericó, mas vocês não vão tomar nada de lá para vocês. A prata, o bronze, o ouro, tão somente isso nós vamos levar e colocar no tesouro de Deus, mas vocês não estão autorizados a pegar nada da casa de Deus. Tudo que está lá é condenado. A cidade é maldita, tudo que está lá é condenado. A cidade já está condenada. E vocês vão poupar somente Raabe e a sua família, porque receberam os nossos mensageiros, os nossos espias, quando lá estiveram, e pediram que
fossem guardados quando Deus fizesse o juízo sobre Jericó. Então, a vida de Raabe e dos seus familiares deve ser guardada, deve ser protegida. E eles entraram em Jericó de forma sobrenatural. Deus fez um milagre ali, Deus deu orientações que eles cumpriram, obedeceram o que Deus estava direcionando, e agora eles estavam entrando no melhor. Eles saíram vitoriosos, e estava indo tudo bem, tudo bem. A empreitada, o caminhar, aquilo que Deus estabeleceu, estava indo tudo bem. E como tudo estava indo bem, e a próxima cidade a ser conquistada era a cidade de Ai, e como era uma cidade insignificante em relação a Jericó, uma cidade pequena, Josué, ele orienta o exército a não ir todos eles para a batalha, porque era desnecessário, e ele envia somente alguns homens, para tomar aquela cidade, aquela pequena cidade. E para surpresa de Josué e de todo o exército, esses homens foram colocados para correr, e se não bastasse só isso, 36 homens ali foram mortos pelo exército de Ai. Uma derrota vergonhosa. Tamanho a capacidade de Israel, tamanho a capacidade do exército, e foram subjugados, foram derrotados por um exército pequeno, insignificante, e que eles acharam que ia ser moleza vencer. E no verso 24, fala muito sobre isso. Olha, porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então, eles haviam tomado aquele tesouro e estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo ok. Mas depois dessa derrota ali na cidade seguinte, isso entristeceu muito o coração de Josué. Josué não entendeu o que estava acontecendo, porque a gente estava prevalecendo, Deus nos deu uma vitória maiúscula, por que agora a gente está sendo derrotado? E no capítulo 7, eu queria que você acompanhasse comigo, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã, um dos homens do exército, um desses homens que estavam envolvidos nessa batalha de Ai e na batalha de Jericó, Acã, ele foi seduzido por algumas coisas. E Acã escondeu algumas coisas dentro da sua tenda, dentro da sua casa. E quando Josué foi buscar uma explicação de Deus no que estava acontecendo, ele ora ao Senhor, fala: Deus, por que isso está acontecendo? Por que a gente foi derrotado? E Deus, ele dá uma explicação no verso 10, que diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada.
irmão, Deus havia dado uma direção. E como essa direção agora, ela foi desobedecida, quando Josué vai buscar de Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Deus fala, olha, Josué, por que você está prostrado aí me perguntando isso? É bem verdade que os filhos de Israel prevaricaram, os filhos de Israel pecaram, os filhos de Israel desobedeceram, dissimularam. E por que Israel, preste atenção no que eu vou te falar, por que Israel desobedeceu ao Senhor, escondeu, dissimulou? Deus fala assim, olha, a partir de agora, enquanto vocês não tirarem do meio de vocês isso que é condenação, eu tiro de sobre vocês o meu cuidado e a minha proteção. Olha que interessante, olha que interessante. Estava indo tudo bem até a desobediência entrar. Estava indo tudo bem, Deus protegendo, Deus honrando, Deus dando vitória. Só que chega uma hora que entra a desobediência. Um dos homens foram seduzidos por alguma coisa que não era para levar. E Deus falou, olha, porque agora vocês prevaricaram, porque agora vocês estão escondendo na tenda de vocês algo que eu falei que era proibido. A partir de agora, eu tiro a minha proteção de sobre vocês e o meu cuidado. Eu tiro a proteção e o cuidado. Interessante que quando a gente está debaixo de uma proteção e de um cuidado de Deus, o próprio Deus se encarrega de nos dar vitória. O próprio Deus se encarrega das estratégias. O próprio rei se encarrega de fazer tudo aquilo que ele pode fazer. Agora, quando eles agora enfrentam um exército pequeno, porque já estavam sem a proteção e cuidado de Deus, eles são vencidos. E a Bíblia fala, olha, sem mim nada podeis fazer. Mal sabiam eles que o Senhor já não estava cuidando deles. E eles perderam de forma vergonhosa. É como que se a oração de Josué fala, Deus, eu não estou entendendo. Em um momento a gente prevalece, e agora nas mínimas coisas está dando errado. Eu vejo gente falando comigo o tempo todo, pastor, parece que as coisas agora, nada dá certo na minha vida. Eu vim de um período bom, mas agora parece que nada dá certo na minha vida. Parece que nas mínimas, aquilo que tinha tudo para dar certo, dá errado. O que está acontecendo? E Deus fala para Josué, Josué, por que você está com o rosto prostrado? Como se a culpa fosse minha. A culpa é de vocês, há pecado no meio de vocês. E porque há pecado eu tirei a proteção de vocês e o cuidado. E aí, porque vocês pecaram, vocês estão vivendo agora um tempo de derrota. E depois que Deus fala com Josué, Josué procura saber e recaiu sobre Acã. E Josué chega para conversar com Acã e fala no verso 19: Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Olha para você ver, Acã foi seduzido por algo, e isso o atraiu de tal forma que ele desobedeceu a Deus e levou para sua tenda. Na cabeça de Acã, olha, eu não estou fazendo mal para ninguém, ninguém precisa saber, ninguém está sabendo.
Isso não vai fazer falta, eu não estou prejudicando. Isso é coisa minha, isso é problema meu, o que eu faço da minha vida é problema meu. E ele leva para a tenda, esconde como se nada tivesse acontecido. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E a Bíblia fala, olha, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai ceifar, é isso que ele vai colher. E aquilo que parecia algo tão individual, parecia algo tão assim, particular, trouxe a ira de Deus de tal forma, e trouxe uma consequência tão grave, que 36 homens morreram por causa do pecado que havia no meio do povo. Por causa da desobediência de alguns, 36 homens foram mortos. E hoje a gente percebe que muitas pessoas estão levando morte para dentro das suas casas, estão levando morte para as suas cidades, estão levando morte para o seu estado e morte para a nação. Nós estamos passando um tempo de juízo de Deus, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E essa palavra hoje ardeu no coração, por causa da desobediência de alguns. Outros sofreram o dano e pagaram com a própria vida. Pagaram com a própria vida. E a gente percebe a nossa responsabilidade diante de Deus, na nossa casa, na nossa igreja, no ministério e aonde Deus nos colocar. Porque nós somos chamados para obedecer a Deus. E aqui a gente não está falando de perfeição. Nós não estamos falando de perfeição. Nós sabemos que não há homem perfeito, perfeito é só aquele o qual nós entregamos a nossa vida, Jesus Cristo. Aqueles homens foram surpreendidos. E por causa disso não puderam resistir a um exército pequeno. E Josué, quando confronta Acã, aquela época, debaixo da confissão de Acã, ele juntamente com toda a família foi apedrejado e morto. Apedrejado e morto. Aquilo que ele fez sozinho, aquilo que parecia tão amistoso, aquilo que parecia algo tão individual, trouxe consequência não só para o povo, mas trouxe consequência para a sua casa, Ele e toda a família foi apedrejado. Eu vejo a nossa responsabilidade diante de Deus, para com a nossa casa, para com a nossa família. E a gente precisa entender que tudo na nossa vida traz consequência. Tudo na nossa vida traz consequência. E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas já não falam da ira de Deus. Não falam. A gente fala do amor de Deus como se a gente pudesse fazer tudo o que quer e joga nas costas de Deus, porque Deus é amor, porque Deus não vai se irar, porque Deus vai aceitar tudo aquilo que eu tenho feito. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostra um Deus que um dos seus atributos é amor. Deus é amor, mas um Deus que ira, um Deus que se indigna com o pecado do seu povo. E nós vemos que depois que há esse conserto, depois que há a confissão, depois que é tirado aquilo que é maldito do meio do povo, Josué agora manda novamente, Deus manda novamente o exército ir na mesma cidade chamada Ai, e no lugar que foi vergonha, Deus agora estabelece a honra, Deus agora dá vitória. E muitas vezes o que nos impede
de tomarmos posse da nossa vitória é continuarmos com coisas escondidas na nossa vida. Coisas escondidas na nossa vida. Quando Deus chama Josué e confirma através de Moisés, Deus fala várias vezes, Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É bom a gente lembrar que a gente não é tentado naquilo que a gente é forte. A gente é tentado naquilo que são as nossas fraquezas. A gente é tentado naquilo que a gente cobiça. A gente é tentado onde a gente é vulnerável. Acã foi tentado naquilo que ele era vulnerável. E nós sempre seremos tentados naquilo que é difícil para nós. Eu sempre falo, não adianta me oferecer cocaína, eu nunca cheirei. Para eu falar não para cocaína é fácil. Mas todos nós sabemos onde nós somos mais frágeis, mais vulneráveis. E é nessa hora que a gente vai ser tentado. Mas o que eu quero falar com você não é de perfeição. O que eu quero falar com você é que nós não venhamos viver debaixo desse estrago que foi feito na vida de Acã. E é necessário que nesse tempo em que nós temos nos voltado para a palavra, nos voltado para a adoração, nos voltado para Deus, e eu falo de uma forma geral. Eu estava vendo um comentário de um médico que se diz ateu, e lá na Itália, que se entregou a Jesus, porque um velho falou para ele de Jesus na UTI. Então é um tempo em que as pessoas estão buscando respostas para as suas vidas. E talvez Deus agora pode estar usando a minha vida para falar com você, trazer uma resposta sobre a tua vida. Que é tempo de você tirar aquilo que desagrada o coração de Deus. Porque não é simplesmente fazer o que Deus está mandando eu fazer. É não fazer aquilo que Ele não mandou fazer. Então algumas pessoas falam assim, olha, mas eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, glória a Deus. Mas tem coisas que não é para você fazer e você está fazendo. Então eu creio que Deus, nesse instante, está falando com todos nós da necessidade de nós nos arrependermos e nos fortalecermos em Deus para tirar da nossa vida, de dentro da nossa casa, algumas coisas que nós temos permitido e que tem desagradado o coração de Deus, tem nos impedido de vitórias importantes, tem nos paralisado diante de desafios pequenos. Entendeu, Mário? Acã trouxe para a sua casa, para a sua tenda, aquilo que ele achou que ia ficar escondido, e aquilo trouxe morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Meu irmão, se você tem levado para a tua casa aquilo que Deus falou para não levar, você está atraindo uma sentença sobre a tua vida. Morte no seu casamento, morte na sua família. E eu não falo de forma literal, mas porque nós muitas vezes permitimos que algumas coisas, nós levamos para dentro da nossa casa algumas coisas, a gente acaba sofrendo a consequência e toda a família também. Às vezes, as coisas que eu estou falando agora tem a ver com aquilo que você acessa na internet, e que você sabe que não tem nada a ver com Deus, e que você está levando para dentro da tua casa, você está permitindo dentro da tua casa. Talvez algumas coisas que você tem levado, que é fruto de algo ilícito. Talvez você tenha levado prostituição para a tua casa.
Talvez você tenha permitido algumas coisas entrem na tua casa através da TV, através dos meios de comunicação, coisas que desagradam o coração de Deus. Acã foi seduzido e se entregou à sedução. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele não só nos revela aquilo que precisa ser tirado, como ele nos fortalece nessa decisão que a gente precisa tomar. Então eu queria que você meditasse, considerasse o que Deus está falando nessa noite. É tempo de nós nos levantarmos e assumirmos a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que a gente tem visto. Nós temos tentado achar culpados para esse tempo que a gente tem vivido, mas eu creio que é o tempo de cada um assumir a sua responsabilidade, e que a gente venha fazer a confissão que Acã fez. E porque hoje nós já não somos apedrejados, nós achamos que está tudo bem, porque hoje nós não somos apedrejados, mas isso não quer dizer que a gente não está vivendo morte em áreas da nossa vida. E a gente tem visto quantas pessoas perdendo suas vidas, quantas pessoas vivendo a consequência por causa de alguns que ainda acham que devem andar do jeito que quiser, como se isso trouxesse consequência tão somente para ele mesmo. E diante do texto que nós estamos lendo, a gente percebe que tudo aquilo que eu faço traz consequência para mim, para minha casa, para minha cidade, para minha nação. A Bíblia fala que se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós pedirmos perdão ao Senhor, Ele ouvirá dos céus, Ele vai nos perdoar e vai sarar a nossa terra. Eu creio que tudo que a gente tem vivido passa primeiro por reconhecermos a nossa responsabilidade e arrependimento diante de Deus. Arrepender do que nós temos levado para debaixo do tapete, arrepender do que nós temos permitido entrar na nossa casa, arrepender do estrago que a gente tem feito nas nossas igrejas, por causa que alguns insistentemente continuam andando no pecado, como se isso não trouxesse consequência alguma. Então esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você, para que a gente ore a Deus, para que a gente fale com Deus: Deus, me ajuda, Deus, me ajuda a tirar isso da minha tenda, me ajuda a tirar isso que me seduz, mas que desagrada o coração do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso do Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas limitações. E Deus, quando Ele encontra um coração quebrantado, Deus se move em direção a esse coração. E você que está me assistindo, e essa palavra falou com você, eu creio que o Espírito Santo nesse momento, Ele está falando ao teu coração da necessidade de reconhecimento e de mudança, para que você possa viver um novo tempo, para que você não fique com a tua vida estagnada, para que você não se lamente diante de Deus, para que você não se prostre diante de Deus tentando achar uma explicação. E a explicação está clara: tira aquilo que é maldição de dentro da tua casa, tira da tua vida, comece a colocar coisas que agradam o coração de Deus, comece a colocar realmente aquilo que traz louvor ao nome de Deus. E eu queria orar. Ao vivo tem disso. Ao vivo tem disso. O celular caiu ali do
o suporte ali. Mas eu queria que você, mais uma vez, olhasse para aquilo que Deus está falando com você nessa noite. É tempo de você tirar da tua vida aquilo que você sabe que tem que ser tirado e que vai gerar morte, tem gerado morte. Aquilo que seduz o teu coração, mas que tira o cuidado e proteção de sobre a tua vida. Eu queria orar por você também, que essa palavra está falando contigo. Para você que entende que é tempo de você entregar a tua vida para Jesus. O Espírito Santo de Deus, somente Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se essa palavra falou com você, o Espírito Santo está te convencendo nesse momento de uma necessidade de mudança, de uma necessidade de reconhecer as suas fraquezas. E como aqueles homens foram derrotados em Ai, porque tentaram ir na força do braço, tentaram ir sem a proteção de Deus, acabaram derrotados. Os mesmos homens que foram derrotados, logo após o arrependimento, são os mesmos que venceram. A questão não é a força do teu braço, é quem vai com você. E eu queria que você repetisse uma oração comigo, entregando a tua vida para Jesus. Isso vai muito além do que religião, mas uma oração sincera, entregando o teu caminho a Deus. Então eu queria que você repetisse comigo aí na tua casa: Senhor Jesus, eu hoje, repita comigo, eu hoje entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa o meu distanciamento do Senhor, e vem fazer morada em mim. Transforma a minha vida. E eu hoje oro ao Senhor. Eu que um dia andei nos seus caminhos e me desviei, tenho vivido um tempo de derrota, porque eu permiti coisas na minha tenda que desagradam o coração do Senhor. Hoje, arrependido, eu volto, com a certeza que o Senhor me recebe. Creio que Deus recebe a tua oração. Creio que Deus falou com você nessa noite. E você que fez essa oração, entregando a tua vida para Jesus, ou você que está retornando para Jesus, eu queria que nos comentários, a gente já habilitou o comentário aí? Que nos comentários você colocasse hashtag eu aceitei Jesus, Lagoinha, Califórnia. Nós queremos entrar em contato com você. E olha, eu quero mais. Eu quero deixar o meu telefone para você. 31 98466 9060. Para você que quiser conversar comigo. Para você que quiser conversar comigo. Eu tenho o maior prazer de te atender e te ajudar nesse novo tempo, um tempo de vitória na tua vida, para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero orar também para que Deus te fortaleça, para que Deus te conduza nesse tempo em que você vai tirar toda a imundície da tua vida, da tua casa, para viver experiências que vão te conduzir a um lugar que você vai se alegrar quando chegar. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi liberada, e a tua palavra que traz norte para nós, a tua palavra que é a resposta, a tua palavra, Pai, que traz consolo, mas que nesse instante nos exorta a uma mudança. Pai, nós necessitamos do Senhor para que as mudanças aconteçam. Por isso, Pai, fortaleça o teu povo, Pai. Pai, que nós não venhamos mais ficar presos diante
daquilo que nos seduz e desagrada o coração do Senhor, Pai. Que toda a capa babilônica de tudo aquilo que não procede do Senhor, que nós levamos para dentro do nosso lar, para as nossas igrejas, para a nossa empresa, Pai, que nós venhamos tirar, Pai, que nós venhamos renunciar e crer, Pai, que o Senhor tem um tempo para nós. Eu quero orar pela nossa nação, para que nesses dias haja arrependimento, Pai, haja um quebrantamento, uma necessidade de mudança, Pai, de tirarmos o maldito diante de nós, de tirarmos o anátema, de tirarmos, Pai, aquilo que desagrada o coração do Senhor, para que a nossa terra seja sarada, Pai, para que o Senhor possa abreviar esse tempo de dor e nos conduzir novamente, Pai, para um caminho de vitória, para a nossa terra prometida, para o nosso lugar de descanso, para o nosso lugar de celebração, onde nós não ficaremos mais debaixo de um jugo pesado, Pai, mas desfrutando de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu abençoo o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel. E para encerrar, eu quero agradecer a você que tem sido igreja conosco nesses dias, não só para nos reunirmos nesse tempo para podermos ouvir a palavra, mas muitos irmãos têm trago alimentos aqui na igreja para que a gente possa abençoar. Essa semana a gente pode abençoar muita gente, porque muita gente ajudou, comprometeu. Todos os dias eu estou na igreja, e o melhor horário para você entregar, entre 14 e 18 horas, você trazer o teu alimento. Não só alimento, mas produto de higiene, produto de limpeza. E tem sido um tempo muito gostoso ver a igreja se movendo, a igreja sendo igreja, além das quatro paredes. E a gente não só tem a oportunidade de levar o alimento, mas de ministrar Jesus na vida das pessoas. E você que tem nos assistido, eu creio que muito em breve a gente vai estar junto. Você que não é da nossa igreja, mas eu queria muito que quando a igreja estiver com as portas abertas, você viesse aqui e me desse um abraço. Você viesse aqui para eu te conhecer, para a gente juntos celebrar um novo tempo, um tempo de vitória na vida daquele que crê. E você continue honrando com os teus compromissos, sendo um dizimista, um ofertante, porque a gente entende que não pode deixar a bola cair, né? E que no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Nós estamos fazendo algumas melhorias na casa de Deus para te receber. Logo mais a gente vai poder estar junto e celebrando um novo tempo, um tempo de crescimento absurdo na vida da igreja. Prepare o teu coração, tira tudo aquilo que não procede de Deus, porque Deus vai usar a minha vida e a tua vida. Amém? E que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e eternas consolações de Deus seja com você hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, te amo em Jesus. Fica na paz.